O mercado de crédito, ele basicamente vai atuar sobre os créditos para consumo em capital de giro das empresas. E a maturidade desse tipo de crédito é o curto e médio prazo, ou seja, são créditos não para o longo prazo, são créditos aí para o curto, né, quando a gente fala de capital de giro, e médio prazo. Sobre o mercado de crédito, ele tem como objetivo suprir as necessidades de caixa dos agentes econômicos. E isso vai ocorrer por meio de crédito às pessoas físicas e jurídicas. Para falar sobre o mercado de crédito, nós temos que falar sobre a intermediação financeira e como nosso sistema financeiro, nosso sistema de intermediação financeira funciona, né? A intermediação financeira recebe recursos do poupador, né, que promove funding, né, para as instituições de crédito. E essa instituição financeira ela tem a obrigação, né, o dever de devolver o principal acrescido de juros. E é uma posição passiva da instituição financeira, ou seja, ela tem esse débito com o poupador de recursos. E, por exemplo, de depósitos, né, de aplicações de poupador de recurso, nós temos os depósitos à vista, os depósitos a prazo fixo, por exemplo, né, são por meios quais os poupadores de recursos podem realizar depósitos junto à instituição financeira, aplicações junto à instituição financeira. Com o capital levantado junto com investidores do mercado, o banco pode realizar operações de empréstimo e financiamento a tomadores carentes de recursos, na expectativa de receber, né, no futuro, o principal acrescido de juros. E esses empréstimos, esses créditos aos tomadores de recurso, eles podem ser justamente os empréstimos, né, dentre outros, que nós vamos falar no detalhe logo mais. E essa parte, ela justamente é as operações ativas do banco, né, ou seja, um ativo que ele tem ali junto com o tomador de recursos. As taxas cobradas nessas operações ativas, elas são maiores, né, geralmente elas são maiores do que as pagas na operação passiva, formando a diferença entre essas taxas do resultado bruto, definido por spread. Quando a gente fala de spread bancário, a gente fala justamente sobre isso, sobre a diferença entre o valor que a instituição financeira paga para o poupador de recursos e o que ela recebe do tomador de recursos, né? Os créditos concedidos pelos bancos, eles podem ser realizados através de recursos livres ou recursos direcionados, né? E uma parcela dos fundos captados pelo banco, eles devem ser necessariamente direcionados a operações de créditos específicas, ou seja, nem todo o dinheiro o banco vai poder emprestar para qualquer tomador. Justamente esses créditos específicos, eles atendem a condições de taxa, volume e prazo pré-estabelecidos pelo Banco Central. E esses recursos direcionados são normalmente o setor rural, o setor de infraestrutura, o setor habitacional, no qual esses créditos são direcionados, esses créditos chamados direcionados. Os créditos com recursos livres, que constituem a maior parte das operações ativas do banco, eles são concedidos com taxas de juros livremente estabelecidas entre os tomadores e as instituições financeiras. Então, é assim que funciona a intermediação financeira. O poupador de recursos realiza uma aplicação na instituição financeira. Essa instituição financeira concede crédito a um tomador de recursos. O poupador de recursos recebe uma porcentagem, um juro, dessa aplicação junto à instituição financeira. O tomador de recursos paga um juro à instituição financeira pelo crédito tomado. Normalmente, né, quando a gente fala aí de spread bancário no Brasil, né, nós temos as aplicações comuns aí rendendo em torno de 10% ao ano, por exemplo, para os poupadores de recursos. E nós temos taxas altíssimas para os tomadores. Por exemplo, as taxas de cartões de crédito giram em torno de 300%, 400% ao ano. Então, a gente tem aí o spread bancário, né? E é justamente para os bancos realizarem seu lucro e pagarem suas operações bancárias, né? Dando continuidade, falando agora sobre as modalidades de crédito que eu fiquei devendo, né? As principais modalidades elas vão ser desconto de títulos e duplicatas, ou seja, uma empresa paga outra a prazo e emite uma duplicata e
o credor dessa duplicata vai lá no banco e realiza o desconto dessa duplicata, ou seja, ele traz a valor presente, ele obviamente vai pagar um juro, né, uma taxa, uma tarifa por aquilo, uma taxa por isso, né? Nós temos também as contas garantidas, que é o famoso cheque especial. Nós temos também os créditos rotativos garantidos. Nós temos os empréstimos de capital de giro, que são empréstimos de curtíssimo prazo. Nós temos os créditos ao consumidor, que é o chamado CDC, que também é amplamente aí difundido no Brasil. E temos várias outras modalidades de crédito aí pelo país. O crédito sempre tem um risco. O risco de o tomador de recursos não pagar a instituição financeira. E no nosso caso, no caso do Brasil, nós temos a Central de Risco de Crédito, que ela é uma central de informações de crédito do Sistema Financeiro Nacional e ela é gerenciada pelo Banco Central. E ele engloba informações de todas as instituições financeiras que o compõem. O objetivo básico, né, da criação desse CRC, Central de Risco de Crédito, é o de prever e prevenir eventuais crises no mercado financeiro provenientes de problemas de cobrança na carteira de crédito das instituições financeiras, né? Parte das informações recebidas pelo CRC é disponibilizada a todas as instituições financeiras, né, visando reduzir a gestão de risco, né, e a inadimplência. E uma parte dessas informações, o Banco Central consegue avaliar com maior precisão as instituições financeiras que apresentam maior problema com o crédito concedido e as que necessitam de um acompanhamento especial, né, que caso tenha uma carteira que tenha muito risco. Essas instituições financeiras que participam desse sistema também se beneficiam, né, da mesma forma que podem usar as informações do CRC para suas decisões de concessão de crédito. Além do CRC, nós temos também o Sistema de Cadastro de Cheques Sem Fundos, administrado pelo Banco Central. Nós temos o Serviço de Proteção ao Crédito, né, administrado aí pelas associações comerciais. E nós temos o Serasa, que também é uma central de risco de crédito, que também realiza essas informações, repassa essas informações de crédito, de risco de crédito, para as instituições financeiras.